Olá, tudo bem? Você é aluno do curso de Pedagogia, é um prazer estar com você. Eu sou a professora Lenira Lima e estou com você no componente curricular de Libras, nesse período do seu curso de Pedagogia. Muito bom estarmos aqui para refletirmos um pouco a respeito da Libras, da língua de sinais, e sabermos como esse idioma, como essa língua, ela é estruturada. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da parte prática da Libras. Foi preparado um conteúdo com a intenção de que após você estudar toda a parte teórica da disciplina, que nós já estudamos juntos, agora nós vamos converter todo esse conhecimento para as práticas. Como é que nós vamos começar a sinalização? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a respeito dos parâmetros da Libras. Parâmetros, prof? Sim, os parâmetros da Libras são componentes que compõem a forma com que o sinal ele é constituído, ele é realizado. Então, hoje, nós vamos dar atenção especial em entendermos como se realiza os sinais em Libras. Tudo bem? Vamos estudar então esse conteúdo? Primeiro, nós vamos aprender logo de antemão o sinal de 5 parâmetros. 5, já dá a entender que são 5 componentes que nós vamos estudar, que compõem o sinal. E esses sinais aqui, esses 5 componentes, ele é sinalizado da seguinte forma. Você vai pegar a sua mão na configuração de A e vai fazer esse movimento aqui, ó. 5 parâmetros. 1, 2, 3, 4, 5. Este é o sinal de 5 parâmetros em Libras. Muito bem, já sabemos como sinaliza 5 parâmetros. E agora? Agora nós vamos começar a compreender cada um desses itens. Porque os 5 parâmetros, pessoal, eles são aqueles componentes, aqueles itens necessários para que se realize um sinal na Libras. Assim como no português, as palavras, elas também são estruturadas e são interligadas para se formar a constituição da palavra. No português, as palavras também são feitas em partes e elas têm uma estrutura gramatical que a compõe, para que a palavra seja falada ou escrita. Na Libras, na língua de sinais, também os sinais, eles não são feitos de forma aleatória, sem pensar na sua estrutura. Não, toda a estrutura dos sinais em Libras estão dentro desses parâmetros, dos 5 parâmetros. Cada um dos que nós vamos observar hoje é de extrema importância quando se realiza os sinais. Então vamos para a lição de casa de hoje, que se deve ao quê? Estudar esses 5 parâmetros, saber cada um deles, como eles se comportam e como eu posso identificá-los nos sinais da Libras. Então vamos lá? Vamos então para o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro da Libras é a configuração de mãos. Configuração de mãos. Já subentende o quê? Que é algo relacionado às mãos. Esse parâmetro é o modo, o jeito, como é que a minha mão ela se comporta quando eu realizo o sinal. Primeiro vamos entender o sinal de configuração de mão. Letra A, palma da mão aberta e eu faço esse movimento. Isso é configuração de mão. Configuração de mão. Muito bem. O que são as configurações de mão? São a forma com que a minha mão vai se comportar ao realizar o sinal. Existe um cadastro? Existe um catálogo? Existe algo que eu possa recorrer para ver como é que a mão fica? Se ela fica para frente, para trás, se ela toma a forma de alguma letra do alfabeto ou se não. Existe uma estrutura catalogada? Sim, existe. Nós temos um registro das configurações de mãos mais utilizadas. Até então, nós já sabemos que ela passa de 60 configurações de mãos registrada.
Porém, nós temos outras configurações que também são utilizadas. Então, vamos entender na prática do que é que eu estou falando quando eu falo de configuração de mão? Vamos lá. Aqui nós percebemos 4 palavras que vai fazer com que você compreenda o que são as configurações de mão. Primeira palavra, rio. Segunda palavra, telefone. Terceira, casa. E por último, tartaruga. Muito bem, nós vamos entender agora como se realizam os sinais de cada uma delas. Aí você vai, perceber o que são as configurações de mão. Primeiro nós vamos para o sinal de rio. Rio, ele é composto por 2 sinais. Ele tem o sinal de água. Muito bem, sinal de água. Olha a mão. A mão toma a forma da letra L. Ela é colocada aqui nessa posição e tem esse movimento. Então preste atenção. Como é que fica a mão? A mão em letra L, colocada aqui, tem esse movimento. Rio, água e faz o percurso sinuoso. Muito bem. Água e o percurso sinuoso do rio. Letra L, que vai constituir o sinal de água. Reparem. E o rio? O rio, os dedos ficam fechados. Eu faço esse movimento com as mãos na mesma direção. Percebeu? Letra L. Então, primeiro a mão toma essa forma. Qual é a configuração de mão quando eu constituo o sinal de rio? Primeiro, letra L. Muito bem. E essa configuração aqui, que eu faço o percurso do rio? Essa é semelhante com a letra B. Mas pode ser que nós vamos ter configurações, jeito de colocar a mão, que não referencia a nenhuma letra do alfabeto. Muito bem. Rio, água, percurso. Olha como a minha mão se comportou. Primeiro ela ficou em L, ok, e depois ela teve esse sinal. Muito bem. Segunda palavra que nós temos aí, telefone. Quando nós estudamos o alfabeto, já em uma outra aula, nós já vimos a letra Y do alfabeto. Lembram? Letra Y tem esse movimento aqui, para fazer a letra Y. Porém, agora eu vou fazer o sinal de telefone e eu vou utilizar a letra Y. Quando eu pego e coloco aqui. Olha o telefone. Muito bem, então eu estou percebendo que para fazer o sinal de telefone, a minha mão fica configurada na letra Y do alfabeto. Muito bem, até aí tranquilo. Vamos para um próximo sinal. A palavra casa. Casa. Você vai fechar a palma da sua mão, todos os dedos, e vai fazer o encontro do telhado. Muito bem, essa é a maneira, a configuração que a minha mão fica quando eu vou fazer o sinal de casa. Ótimo! E por último, o sinal de tartaruga. Eu coloquei esse sinal para você perceber o quê? Que nem todos os sinais constituídos são constituídos de letras do alfabeto. Tudo bem o Y do telefone, tudo bem o Bzinho de casa, tudo bem o rio que tem o L e o B ainda. Muito bem. E a tartaruga? Com qual letra eu vou fazer esse sinal? Com nenhuma letra. Porque um sinal é uma configuração de mão utilizada que não tem referência à letra do alfabeto. Bacana, né? Então vamos ver como é constituído? A mão fica nessa configuração. A mão direita com o polegar levantado e esse é o sinal de tartaruga. Observe. Consegue ver a tartaruga? Olha lá a cabecinha da tartaruga. Observe então. Esse é o sinal de tartaruga. A minha mão não tomou forma de nenhuma letra do alfabeto manual. Porém, existe uma configuração associada ao sinal. Configuração, então, resumindo para você, é o jeito com que minha mão vai ficar quando eu for fazer o sinal. Dentro das configurações, nós temos todas as letras do alfabeto manual e muitas outras. Bacana, né? Então, esse foi o primeiro parâmetro, as configurações de mão. Vamos para o segundo? O segundo parâmetro é tão importante quanto a configuração de mão.
Depois que eu aprendo como é que a minha mão vai ficar, eu preciso entender o ponto de articulação. O que é isso, prof? É onde a minha mão vai ficar. Onde ela vai estar no momento de fazer o sinal? O sinal de ponto de articulação é esse aqui, ó. Esse é o sinal de ponto de articulação. Quer dizer, onde eu vou realizar o sinal? Muito bem. Existem alguns espaços onde o sinal ele é feito. Ou ele é feito na minha cabeça, ou ele é feito no meu tronco, ou ele é feito nas minhas mãos, ou ele é feito num espaço neutro. Então, onde o sinal é realizado tem muita relevância, tem muita importância. Nós vamos aprender que dependendo onde o sinal for feito, ele dá outro sentido, ele se refere a uma outra ideia. Vamos ver na prática? Então, olha, primeiro, configuração de mão, como a mão se comporta ao fazer o sinal. Segundo, onde a mão vai ficar, onde ela vai ser colocada para produzir o sinal. Vamos lá então para a prática. Também são 4 palavras. Avião, desculpa, gordo e sofrer. Esses 4 sinais não estão aí por acaso. Por quê? Porque os 4 sinais eu vou usar apenas a letra Y para fazer o sinal. Todos eles são produzidos com essa configuração de mão em Y. Foi colocado assim para que você entenda na prática. Então, a configuração de mão vai ser a mesma. O que vai mudar? O que vai mudar é onde a minha mão vai ficar. Olha só, primeiro, avião. Configuração de mão em Y. E olha aqui o avião. 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 Agora, o segundo sinal. Desculpa! Olha a minha mão em Y, mas observe onde a minha mão vai ficar agora. Olha só, ela se posiciona aqui, ó, no meu queixo. Então, a mão, a configuração é a mesma, só o lugar onde eu vou fazer o sinal que é diferente. E aí ele dá outro significado. Olha, avião, desculpa. A mão é a mesma, só onde ela vai fazer o sinal é que tem muita importância e que são espaços diferentes. Terceiro sinal, gordo. Mão em Y, tudo bem? Aqui, ó, o braço, vai pegar aqui o antebraço e vai fazer esse movimento. Gordo, olha aqui, ó, gordo. Tá vendo? Esse é o sinal de gordo. A mão continua na letra Y do alfabeto manual. Quarto sinal, sofrer. Porém, agora, nós não vamos usar uma mão em Y, nós vamos usar duas. As duas mãos em Y. E nós vamos fazer esse movimento, ó, sofrer. Esse é o sinal de sofrer. Conseguiu perceber que todos os 4 sinais foram produzidos com a letra Y? O que diferenciou, então, onde esse sinal foi produzido? Aí é que dá todo o significado diferente do que você está querendo sinalizar. Então, configuração de mão, suma importância. Onde o sinal é feito, também muito relevante. Vamos para o terceiro parâmetro? Vamos lá. O terceiro parâmetro é o movimento. Oi? Sim, movimento. Por quê? Muitas vezes, quando sinalizamos, o sinal é parado. Não tem um movimento específico, mas em muitos casos, a ideia que nós queremos passar quando sinalizamos depende do movimento. Depende do movimento para dar ênfase, para dar a ideia correta do que você está querendo interpretar, para dar intensidade, para causar impacto naquilo que você está sinalizando. Então, os movimentos, o sinal de movimento é este. Movimento. Então, ó, configuração de mão, né? Ponto de articulação e agora movimento. Vamos ver na prática como é que se comportam os movimentos na Libras? Vamos lá. Na Libras, eu trouxe também aqui 4 palavras para sinalizarmos, para que você perceba a questão do movimento dentro do sinal. O movimento, ele está, por exemplo, na palavra navio, ele está na palavra mandar, ele está no avisar, ele está no pesquisar.
Em todos os sinais praticamente ele está. Vamos ver como se comporta nessas 4 ideias que eu trouxe? Primeiro, navio. Como é que eu faço o sinal de navio? Aqui, configuração da mão, se juntando aqui, fazendo o casco do navio. E aí ele tem o movimento de navio nas águas. Olha aqui o navio indo, ó. Navio. Observa que tem um movimento? Tem. Se eu fizesse apenas esse movimento aqui parado, não identifica o navio. Porque o navio, para ser visualmente identificado, ele precisa desse movimento. Viu esse movimento dessa forma, já entende que é navio. Muito bem. A segunda ideia, mandar. Observe que agora eu vou pegar a minha mão na configuração da letra D e vou fazer esse movimento. Isso é mandar. Quer dizer, eu estou com uma ideia e eu quero que ela se realize. Mandar. Observe que a configuração de mão é na letra D e que tem esse movimento. Esse é o movimento de mandar. Muito bem. O que nós temos então? O terceiro sinal, que é avisar. Lembra da configuração de Y que nós fizemos 4 sinais no parâmetro que nós vimos anteriormente, que era o ponto de articulação? Voltamos para a letra Y. Agora o sinal é avisar. Veja como se comporta o movimento nesse sinal. Avisar é configuração em Y e ele sai do quem está dando a informação para quem está recebendo a informação. Muito bem, quem está emitindo, quem está recebendo. Muito bem, vamos lá. Avisar. Eu estou avisando alguém. Eu aviso. Olha o movimento. De mim para a pessoa. Ok, vamos avisar várias pessoas? Vamos. Olha só a informação saindo aqui para várias pessoas. Observe o movimento. Esse é o movimento que tem quando eu quero sinalizar a palavra avisar. Então vejam que a mão tem relevância à configuração? Muito. Tem relevância onde o sinal fica, que é o ponto de articulação? Bastante. Mas o movimento também. Porque dependendo da intensidade desse movimento, também vai ter referência à mensagem que eu quero passar. Excelente! Vamos para a quarta ideia de movimento, onde o movimento está inserido nesse sinal? O sinal de pesquisar. Pesquisar. Então, ó, nós vamos pegar a nossa letra G, vamos colocar aqui, ó, na mãozinha fechada e vamos fazer esse movimento, ó, pesquisar. Esse é o sinal de pesquisar. Veja que tem um movimento, por quê? Ele está querendo dizer que a pessoa está à procura, está pesquisando algo. Então veja que tem um movimento repetitivo aqui. Observaram? O movimento da configuração de mão, onde ele é realizado, é de extrema importância. Voltando na palavra gordo, do contexto passado que nós vimos sobre ponto de articulação, veja que a letra Y, aqui no antebraço, fazendo o sinal de gordo, também tem muita importância o movimento, porque ele faz esse aqui, esse é o movimento que ele faz. Muito bem, vamos para o quarto parâmetro. O quarto parâmetro é orientação das mãos. O que quer dizer isso, prof? É a direção que a minha mão vai tomar ao realizar o sinal. É para cima? É para baixo? É para os lados? Qual lado? As duas mãos vão no mesmo sentido? Não, vão em sentido diferente. Como é realizada a palma da mão, a frente da mão, fica em qual direção? Essa configuração, esse parâmetro, é de extrema importância. E o sinal dele é exatamente esse aqui, ó. Por quê? Nós queremos saber para que direção esse sinal vai. Vamos ver na prática? Montanha, aeroporto, fritar e mar. 4 ideias bacanas para você perceber onde está essa questão da orientação das mãos. O sinal de montanha. Montanha, letra B, eu vou fazer com uma mão só esse movimento aqui. Muito bem. Onde está a orientação da mão? A mão está virada para qual lado? Para baixo?
Olha aqui, ó, para baixo. Muito bem. O sinal de aeroporto. Aeroporto, as duas palmas da mão para frente, os dedos fechados e eu faço esse movimento. Aeroporto. Por que não tem? Aquele jovem, aquele moço que fica trabalhando lá, fazendo essa sinalização, esse é o sinal de aeroporto. Então, qual é a orientação da mão? Para baixo também. Muito bem, vamos para um sinal que tem orientação de mão diferente, o sinal de fritar. Fritar, as duas mãos viradas com a palma para cima e você vai fazer um movimento como se a gordura estivesse quente, fritando algo. Olha, onde está a orientação das mãos? Para cima. Sua palma da mão está para cima. Então, o aeroporto estava para baixo. Agora, em fritar, ela volta e fica em cima. Percebeu? A orientação da mão é a palma da sua mão onde ela fica quando você realiza o sinal. A quarta ideia para entendermos o quarto parâmetro, que são as orientações das mãos. Mar, o sinal de mar. Também é um sinal que nós precisamos de duas configurações de mão. Água novamente e depois a letra M passando aqui, ó. Água e mar. Esse é o sinal de mar. Primeiro, a configuração de mão é essa. Fica nesse ponto de articulação e a orientação da mão tem esse sentido. Depois, ela passa a ter um outro sentido. Então, quando eu for realizar o sinal, eu preciso dar muita atenção em qual posição fica a orientação das minhas mãos. Vamos fechar? Vamos para o quinto parâmetro. Nós vamos falar sobre esse parâmetro que dá muito sentido nos sinais. Ele praticamente dá vida quando nós vamos realizar a sinalização. Por quê? Porque ele é a expressão facial e corporal. Dependendo do sinal, dependendo do que eu estou realizando, de interpretação, de sinalização, se eu não tiver a expressão corporal e facial, eu não dou o sentido correto na minha sinalização. Esse parâmetro, ele veio realmente para fechar a ideia da sinalização, porque ele tem tudo a ver com os demais. Eu posso saber a configuração de mão, eu posso saber onde se realiza o sinal, se ele tem movimento, qual a direção das mãos. Mas se eu não tiver expressão facial e corporal, a minha interpretação não é compreensiva. Vamos ver a ideia então? Vamos lá. Feliz, triste, bravo e assustado. Como que se realiza isso com a expressão facial e corporal juntos? Feliz. O sinal de feliz é a letrinha F do alfabeto com as duas mãos e você vai fazer esse movimento de que você está feliz. Quando você está feliz, você está todo saliente. Porém, eu não posso interpretar que eu estou muito feliz dessa forma. Porque o sinal não condiz com a minha realidade da minha expressão facial. Eu preciso dar vida a esse sinal quando eu faço. Aí sim eu estou feliz. Eu preciso incorporar o sinal à minha expressão facial. Outra ideia de sinal, triste. Voltamos à letra Y. Agora eu vou usar o dedão aqui, o meu polegar no queixo, mas eu vou fazer esse movimento. Eu vou fechar o sinal. Esse é o sinal de triste. Mas eu posso fazer o sinal? Eu estou triste? Não. Agora, quando eu faço, eu fecho os meus ombros e eu fecho o meu semblante, eu dou o sentido de que eu estou triste. Eu preciso passar a ideia da sinalização com a minha expressão facial e com o meu corpo. Bacana isso, né? Vamos para o terceiro? Bravo. Eu só vou identificar que eu estou sinalizando essa ação de estar bravo se eu incorporar o sinal com a expressão facial e corporal. Por exemplo, bravo, garra, configuração de mão em garra. Tá vendo a garra aqui do bravo? Você vai voltar a configuração aqui para o seu rosto e você vai fazer a expressão de bravo. Bravo. Eu não posso estar bravo. Eu preciso estar bravo. A expressão facial tem que condizer com a sinalização. Última ideia aí, assustado. Assustado, você precisa usar bastante os olhos, porque quando você leva um susto, a primeira coisa que acontece é você
ficar assustado. Então, quando eu vou fazer o sinal de assustado, eu preciso explorar essa questão da expressão facial corporal. Tudo bem? Entendeu? De forma resumida, rapidinho, configuração de mão é o jeito que a mão fica, ponto de articulação é onde essa mão vai ficar, movimento, se a mão tem movimento e qual é esse movimento que ela realiza. Orientação das mãos é onde as palmas das minhas mãos elas vão ficar com a direção e depois expressão facial corporal. Fechando essa ideia, então, da questão dos parâmetros, você precisa entender o quê? Libras é um idioma, tem uma estrutura gramatical estruturada, assim como a língua portuguesa que nós falamos. No português, nós temos a questão dos fonemas, que os pedacinhos das palavras constituem a palavra. Na Libras, esses pedacinhos aqui dos parâmetros, a ideia de cada um deles, também constitui a questão da sinalização, dos sinais. Tudo bem? Passando para lembrar você que é importante ao realizar os sinais, saber de verdade quais são os 5 parâmetros e como utilizá-los. Te espero na próxima aula, onde nós vamos começar algumas sinalizações na prática. Até lá, bons estudos!